Olá, irmãos. Eu me chamo Igor, eu sou postulante da Comunidade Católica Shalom e estou aqui com a minha esposa, a Bruna, para a gente partilhar um pouco com vocês sobre o nosso chamado vocacional, sobre a nossa caminhada vocacional até o matrimônio. Nós somos recém-casados, não temos nem um mês de sacramento do matrimônio, e vamos nesse vídeo aqui compartilhar um pouco da nossa experiência, de como foi ouvir o chamado de Deus, de como foi caminhar para entender a vontade de Deus para nós, enquanto chamados ao matrimônio. Eu sou a Bruna, tenho 30 anos, sou discípula da Comunidade Shalom, esposa do Igor e... Posso começar? Pode. Nesse caminho, eu tive minha experiência com Deus em 2016, num encontro, num retiro, e desde essa experiência a minha sede ficou muito grande pelo conhecimento da igreja, por entender de fato qual era a vontade de Deus para a minha vida, conhecer a igreja e saber um pouquinho onde eu me enquadrava, vamos dizer assim. E nessa caminhada eu passei por vários lugares, conheci várias pessoas que me ajudaram e eu vivi um período de grande abandono e de grande confiança em Deus, para realmente saber a minha vontade. Fui um tempo para Canção Nova, viver uma experiência lá, cheguei a entrar no vocacional, e nesse tempo vocacional entendi que na verdade eu era chamada a ser Shalom. Já conheci algumas pessoas do Shalom aqui em Belém, já tinha participado de alguns eventos, comecei a sentir no meu coração essa atração pela comunidade, pelas coisas do carisma. Quando eu me abri de verdade a conhecer o carisma Shalom, foi tudo muito rápido. Já cheguei, já fui pro vocacional, já ingressei e eu posso dizer que realmente eu me encontrei. E durante esse período, eu já tinha um sentimento pelo Igor, a gente já se conhecia, mas a gente realmente estava decidido a viver a vontade de Deus. Então a gente não se relacionava, O Igor vivia uma realidade e eu vivia outra. A gente estava realmente buscando a nossa vocação. Só que eu desejava viver esse relacionamento, Mas muitas vezes me peguei em oração realmente vivendo, pedindo esse abandono a Deus, de me esvaziar das minhas vontades, dos meus sonhos, dos meus desejos, para entender de fato o que Deus queria para mim, E aí foi nesse período de abandono, de entrega de verdade, de muita oração no vocacional, que Deus foi me revelando que na verdade eu era realmente chamada ao matrimônio, assim como meu coração ansiava. Eu costumo falar que Deus é tão bom que Ele sonhou o mesmo sonho que eu para mim, Então realmente eu fui confirmando o meu estado de vida. E aí o Igor vai contar pra gente se encontrar nesse período. A Bruna contou a parte, digamos assim, fácil, De como a gente deseja algo, nosso coração deseja algo, e Deus vem e confirma, como ela estava dizendo. Ela sempre quis casar, sempre quis ser mãe, mas nem sempre esse nosso desejo, que vem às vezes desde a infância, chega um momento da vida que a gente se encontra realmente nos perguntando o que Deus quer de nós. E quando nós nos conhecemos, nesse encontro que ela participou na igreja, quando nós nos conhecemos, eu estava nesse momento da minha vida. Eu, na época, estava com 29, 30 anos, e você pensa, bom, 29, 30 anos a pessoa ela já sabe o que quer, Não é bem assim, Eu vivi, digamos assim, eu comecei, na minha vida adulta, de juventude, eu fui fazendo as coisas no automático, fui vivendo, me formei, comecei a trabalhar, tive os meus relacionamentos que não davam certo do ponto de vista que não se concretizavam no noivado, no casamento, e aí eu comecei a me perguntar, o que eu realmente, qual era a minha vocação, Qual o desejo de Deus para mim? Mas essa pergunta, ela nasceu também de uma experiência que eu tive com Deus, uma experiência forte no encontro. Antes da Bruna fazer esse encontro que ela falou, numa outra comunidade que nós participávamos, 3 anos antes, eu tinha feito esse mesmo encontro e comecei a frequentar o grupo, conhecer mais sobre a igreja, sobre os santos. Conhecer a vida dos santos me fez despertar esse desejo de saber qual a vontade de Deus para mim.
porque eu sou de uma família muito católica, então sempre fui à missa, sempre frequentei grupos assim, de oração do terço, mas assim, sempre de maneira muito superficial. Eu acreditava que eu estava vivendo a minha vida e tudo que estava acontecendo meio que era o que realmente deveria acontecer. Eu não buscava atrás, não ia atrás de uma decisão mais firme em querer realmente fazer a vontade de Deus. Não questionava as minhas vontades, né? Achava que o que eu queria era o que Deus queria. E nesse momento da minha vida, eu olhei para a minha vida e me perguntei, será que realmente eu nasci para casar? Para formar uma família? Eu estou com 30 anos aqui, nenhum relacionamento meu foi adiante, além do namoro, e lendo sobre a vida dos santos, vendo a beleza da igreja, ouvi tantas vocações, as vocações religiosas, os sacerdotes. Eu lembro que eu me impressionava muito com alguns sacerdotes que eu encontrava, a vida deles piedosa, a vida de se ofertar ao outro, de celebrar uma boa missa, de confessar. E eu ficava encantado com tudo aquilo. E me perguntava, eu também sempre tive, sempre tive no meu coração que eu iria casar, que eu iria formar uma família. Mas eu me questionei. Eu acho que essa talvez seja a primeira, digamos assim, a primeira dica que nós podemos dar nesse caminho que nós fazemos, É se questionar, se perguntar, o que Deus quer para mim? Eu tenho desejos, eu tenho vontades, mas qual é a vontade de Deus? O que Deus quer? E aí a gente se pergunta e pergunta para Deus, sem medo. Claro, eu não vou falar que eu não tive medo, que eu não tive receio, que eu não fiquei assim, meu Deus, e se Deus disser que Ele quer que eu seja algo ali que, sabe, que eu não esteja preparado, ou então não me sinta chamado àquilo. Surgem muitos questionamentos, muitas questões, assim, que vão às vezes de encontro àquela nossa vontade, aquele nosso desejo, e aí isso gera um medo, gera um abandono às vezes do caminho vocacional. Porém, Deus sempre quer o melhor para nós, sempre quer. A vontade de Deus sempre é a nossa felicidade, sempre. E é uma vontade que não se impõe, que não gera em nós uma violência no sentido ruim, no sentido de nós ficarmos tristes, pesarosos, No início a gente pode encarar a vocação como isso, como algo pesado, como algo que não nos... Mas ao caminhar no discernimento vocacional, a gente vai vendo que a vontade de Deus é a nossa felicidade, que a vontade de Deus verdadeiramente é o que o nosso coração foi criado para ser. Por isso que nesse caminho, enquanto eu me perguntava sobre tudo isso, eu conheci a Bruna, mas o meu coração, naquele momento, ele estava assim, digamos que fechado para relacionamentos, porque eu queria me concentrar nesse discernimento vocacional. Procurei um acompanhador, no caso, um diretor espiritual, um sacerdote que me acompanhou na época, e esse sacerdote ele ia me dando luz, ele ia me colocando questionamentos, ia me direcionando a oração, e essa é uma segunda dica, Procure ajuda. Às vezes a gente se perde no nosso caminho vocacional, nosso caminho de discernimento vocacional, porque a gente quer fazer tudo sozinho. E convenhamos, a gente não tem a preparação espiritual para entender os caminhos de Deus. Nós vivemos num mundo cheio de ilusões, cheio de estímulos que nos distraem, que nos tiram daquela escuta de Deus. Então você procurar um bom acompanhador vocacional, você procurar alguém que reza, um diretor espiritual, um sacerdote, um religioso, que está acostumado a rezar bastante, a ouvir a voz de Deus. Eu lembro que na época eu fazia esse caminho junto com a minha irmã, e aí a gente dizia que não, ele ouve a Deus melhor que nós, ele ouve coisas que nós não ouvimos. A gente brincava dizendo que o sacerdote que nos acompanhava sabia de coisas que nós não sabíamos. E é verdade porque ele já tinha anos de sacerdócio, já tinha feito um caminho vocacional, um caminho espiritual. Então,
Da mesma forma, quando você vai para um lugar que você não conhece, alguém te guia pelos caminhos, né, para você conhecer o local, também na vida espiritual. A nossa vida espiritual precisa de alguém que nos direcione, olha, vai por aqui, vai por ali, né? E aí nesse direcionamento a gente vai entendendo o que é voz de Deus, o que é voz dos nossos medos, o que é voz da nossa vontade egoísta e o que realmente é voz da nossa vontade, que foi Deus quem colocou. É como a Bruna falou, né? Ela foi pedindo esse abandono e aí Deus foi colocando, foi confirmando no coração dela, olha, é por aqui, olha essa comunidade, visita essa outra, tenta conhecer esse tipo de vida. E aí esse abandono que ela falava, era o que eu também pedia na época. Eu pedia para que não fosse feita a minha vontade. Eu pedia muito a Nossa Senhora que guardasse a minha vocação, que não deixasse que eu fizesse a minha vontade se ela fosse diferente da vontade de Deus, né? Isso era uma coisa que me inquietava, que me incomodava. Então, quando eu conheci a Bruna, eu estava nesse momento de nada de relacionamento, nada de... Já tinha tido muito relacionamento que tinha, digamos assim, ofuscado um pouco esse caminho de discernimento. Então, naquele momento, eu só queria saber de fazer retiro, ter os compromissos que eu tinha na comunidade e ouvir a voz de Deus. Não foi um caminho fácil nesse tempo. Não digo que ela também não me despertou sentimentos e não me despertou assim um desejo de aprofundar na amizade, né? E realmente a gente aprofundou na amizade, até porque a gente tinha na época um desejo parecido, que era fazer a vontade de Deus. Então a gente ia para adoração, a gente ia para missa, e aquela amizade a gente conversava muito sobre as coisas da igreja, sobre o catecismo, né? E isso foi gerando em nós uma confiança um no outro. A gente via que ali não estava um querendo levar o outro para coisas que não eram de Deus. A gente estava realmente um querendo levar o outro para coisas de Deus, né? Mas essa amizade ela foi começando a realmente ter tons de sentimentos diferentes de só amizade, né? Eu não olhava para ela... que eu tinha muita sede de conhecimento, então tudo eu questionava, tudo eu queria saber, tudo eu queria perguntar. E o Igor, como já tinha um tempo maior de caminhada do que eu, ele sempre estava ali disposto para tirar minhas dúvidas, mas muitas coisas ele também não sabia. Então ele também parava para estudar, para ler, para conseguir me responder, assim. Então eu acho que na época foi muito bacana essa troca que a gente teve, porque a gente aprendeu muita coisa junto, com as minhas curiosidades, e eram curiosidades das mais bestas até as mais extraordinárias possíveis. E foi um período que a nossa amizade ela cresceu muito, porque eu sabia para quem recorrer e ele via em mim um interesse de conhecer cada vez mais as coisas assim, e dessa forma também se aprimorar nas coisas da igreja, né? Então foi muito bacana, porque realmente no começo a gente era muito isso, era perguntas e respostas. E uma coisa que ajudou muito no nosso relacionamento é a espontaneidade. A Bruna é muito espontânea, então ela falava mesmo. Ela tirava as dúvidas delas mais simples possíveis, né? E às vezes ela partilhava coisas da vida dela profundas. Então foi uma confiança que gerou naquela época na nossa amizade, em que a gente realmente, assim, em um ano de amizade, parecia que a gente se conhecia há bastante tempo. Por quê? Porque era uma amizade voltada para Deus, sabe? Isso eu posso dizer para vocês com tranquilidade, que Deus, Ele realmente me deu um presente quando Ele me deu a amizade da Bruna, porque foi algo que eu vi ali, né? Mesmo que depois de um tempo eu percebesse esse interesse dela em mim, não era um interesse, digamos assim, que desviava da vontade de Deus. Ela queria antes fazer a vontade de Deus, mas ela não conseguia mais esconder também que gostava de mim, e eu também não conseguia esconder que eu gostava dela. Mas antes da gente querer se envolver, a gente queria entender o que Deus queria para nós. Eu acho que isso é o mais importante, né? É você estar, ao mesmo tempo que você se apaixona, que você trilha um caminho para Deus, no apaixonamento, no conhecimento da pessoa, né? Então, Deus vem antes da Bruna na minha vida, né? E Deus vem antes na vida dela do que eu. E aí, nesse ambiente assim, de buscar a vontade de Deus, a gente começou a caminhar. E aí, no momento, né, a gente meio que viu a nossa vida
meio que indo para caminhos diferentes, não opostos, né? A gente queria a mesma meta, que é fazer a vontade de Deus. Mas ela conhecia um carisma diferente do que eu. Eu conhecia a comunidade Shalom, ela conheceu a comunidade Canção Nova, a gente começou a trilhar um caminho nessas comunidades. Eu comecei a trilhar um caminho para um estado de vida não, né? Para uma forma de vida, né? Que me faria sair em missão, sair daqui da cidade, morar em outra cidade. Ela também foi para outra cidade fazer uma experiência. E nesse momento, né, as coisas realmente precisaram de um passo de fé, né? Foi sofrido. Foi sofrido. E ser sofrido não é ruim. É ruim na hora, né? Na época é ruim. Na época é mas uma hoje coisa faz todo assim. sentido. Hoje faz muito sentido, porque foi, digamos assim, né? No momento foi meio que a prova de que a gente queria mesmo a vontade de Deus. Um pouco antes disso, eu me questionei sobre a minha vocação em relação também ao meu estado de vida, né? Fiz experiência em seminário, pensei que poderia ser chamado a ser padre, né? E isso também é muito importante, você se abrir aos estados de vida, né? É você se perguntar. Não, desde criança eu sempre soube que eu queria casar, que ter minha família, nem passa pela minha cabeça uma outra opção, que é, por exemplo, ser um celibatário, ser um religioso, ser um sacerdote. Mas por que não passa, né? Por que a gente tem às vezes tanta resistência, né? Eu falo isso, mas eu tive muita resistência, né? Eu ficava super ansioso de pensar que eu podia ser chamado a ser padre. Mas na época eu pensava assim, meu Deus, se eu sei, se eu acredito que a vontade de Deus é a minha felicidade, né, eu preciso me abandonar, eu preciso acreditar nisso. Às vezes a gente diz isso da boca para fora. Eu acredito que a vontade de Deus é a minha felicidade, mas se a vontade de Deus for a minha vontade, não. A vontade de Deus é a nossa felicidade, ponto. A vontade de Deus, ela se manifesta conforme a gente vai caminhando. Não é assim, eu pedi hoje, semana que vem Deus vai me falar qual é a minha vocação. É um caminho. Para algumas pessoas é um caminho muito claro, né? Eu conheço pessoas que na adolescência, na infância, se sentiram chamadas a ser padres, se sentiram chamadas a ser freira, né? E pronto, viveram a vida naturalmente. Entraram no seminário, entraram na vida religiosa e aquilo nunca foi uma questão para elas. Outras não, como por exemplo a minha irmã. A minha irmã viveu uma vida sempre na certeza de que formaria uma família, se casaria, se formou, começou a trabalhar, estava trabalhando e também perto dos 30 anos, né, ali com 26, 27 anos, ela começou a se questionar. Na verdade, ela foi questionada por Deus. Ela começou um caminho, né, também numa comunidade, e aí foi questionada por Deus. E ela mesma se colocou também como um abandono. E para ela foi, no início, muito difícil entender que aquela vontade que ela tinha desde criança, naquele momento da vida dela, ela reconheceu que não era o sonho de Deus para a vida dela, não era a vontade de Deus para a vida dela, mas foi um caminho, né? Isso não foi de uma semana para outra, foi ao longo de 2 anos sendo acompanhada, se abrindo, rezando, procurando alguém que orientasse ela, fazendo experiência, retiro. É um caminho, só que é um caminho muito, muito importante, muito importante. Se hoje nós estamos casados, se hoje nós estamos felizes, se hoje nós estamos assim, formando uma família que a gente acredita, né, que ser uma família para Deus, a gente acredita que a gente forma uma família com esse desejo de ser para Deus, é porque lá atrás a gente trilhou um caminho, né? A gente trilhou um caminho para que hoje não haja dúvida, para que hoje eu não olhe para um padre, um sacerdote, ache lindo ele celebrando aquela missa e não me pergunte, será que eu deveria ser padre? Né? Digamos, numa crise, numa briga, né? Em algum momento que nós passamos por problemas, né, de relacionamento, eu não me pergunte, será que essa é a minha vocação? Não, eu sei, eu ouvi, eu tenho certeza, foi algo, né, foi um caminho. Hoje eu sei que a minha vocação é o matrimônio, o meu chamado é o matrimônio, mas ele passou por esse, digamos assim, por essa prova, por esse caminho de discernimento e de acompanhamento espiritual. E aí a minha irmã, ao também passar por esse caminho, hoje em dia ela é freira, hoje em dia ela é consagrada, ela é religiosa e super feliz.
E aí você olha para ela, parece que ela sempre, né, foi chamada aquilo, sempre, e ela tinha uma outra ideia, né? E ao fazer esse caminho, hoje ela é super feliz como religiosa, como mãe espiritual de tantos, né? Então é algo que também passou por um acompanhamento espiritual, por crises, por choro, por dor, mas hoje, né, hoje ela pode dizer, como eu digo, né, a vontade de Deus é a nossa felicidade. E aí, voltando para a nossa história, a gente estava nesses extremos, mas seguindo a vontade de Deus, né? Um numa comunidade, outro na outra. E eu, no vocacional, como eu tinha falado anteriormente, da Canção Nova, eu realmente tive a certeza ali, durante uma adoração e sendo formada também, porque o Senhor me dava todos os sinais possíveis e imagináveis de que de fato eu era Shalom, mas eu não queria enxergar isso. Até porque, e aí é uma coisa muito importante, como eu tinha um sentimento já antes, eu tinha muito medo de todo aquele desejo no meu coração de estar mais próximo do Shalom ser algo humano e não de Deus. Ser algo voltado porque o Igor estava lá no Shalom e eu queria estar lá também. Então, no começo, eu criei muitas resistências para ir para o Shalom, assim, né? Então, eu queria realmente que Deus fizesse chover letrinhas me falando que era Shalom e não Canção Nova, assim, sabe? Porque realmente foram muitos sinais de Deus para que eu entendesse o meu carisma. Ele quase fez isso, né? Quase fez isso, quase, de fato. Só que aí, quando eu aceitei de verdade no meu coração, eu estava em Fortaleza já, né? Porque meus retiros pela Canção Nova eram em Fortaleza. E eu falei, é isso. Aí tive a confirmação da Canção Nova na época, saí do vocacional e liguei para um amigo nosso, que na época era seminarista. Falei o seguinte, sou Shalom, quero conhecer tudo, estou em Fortaleza, vai dar certo. E aí eu fui conhecer tudo, fui conhecer a diaconia, fui conhecer o Shalom da Paz, fui conhecer vários lugares muito importantes para a nossa vocação. Né? E aquilo ia enchendo meu coração, porque pela primeira vez eu estava entrando no Shalom de coração aberto. E tudo foi diferente. Né? Eu vivia já muitas realidades no Shalom daqui de Belém, era acompanhada, ia para evento, participava de missa, mas ainda tinha muita resistência. E foi lá em Fortaleza que eu realmente senti que eu abri meu coração. E voltei para Belém. Quando eu voltei, estava na semana do plantão vocacional. E aí eu pensei assim, falei, não vou fazer plantão vocacional, porque está tudo muito recente, calma, vamos de calma, né? Mas, na época, uma amiga chegou para mim e falou, faz, Bruna, se tu tem tanta certeza, se foi algo tão forte no teu coração, faz, vai dar certo. Aí fui lá, fiz o plantão vocacional. Deu certo, entrei no vocacional do Shalom, logo tipo coisa de meses, assim, né? Que eu tinha voltado de Fortaleza. Entrei no vocacional do Shalom e nesse ano do vocacional, assim, foi algo realmente extraordinário na minha vida, assim. Até quem não me conhecia me viu encontrada na vocação, assim, sabe? Porque realmente eu encontrei meu lugar e quem me via a felicidade de alguém que realmente estava vivendo a vontade de Deus. Só que tinha sempre aquele negócio, o Igor, né? O Igor. E o Igor estava como comunidade de vida em Natal. Eu estava numa forma de vida em que a gente vai em missão. Então eu não estava morando aqui, estava morando em outra cidade, né? E também lá eu fiz um processo, né, de descoberta da forma que Deus queria que eu vivesse a minha vocação, né? Então a gente tem algumas formas no Shalom de viver a vida missionária. E eu estava vivendo uma vida em que não era a forma que encontraria, digamos assim, com a Bruna. Porque ela ficaria morando aqui, eu moraria em outra missão, seria depois mandado para outra missão. Né? E nesse momento, nesse tempo também, lá eu também fui acompanhado. Eu também fiz um processo de discernimento da forma de vida que eu vivia. E uma coisa muito importante, gente, é que a vontade de Deus, ela gera paz no nosso coração. Uma paz mesmo, de, como ela falou, né? As pessoas me viam no Shalom e eu me sentia, né, no meu lugar. Então, nessa missão também eu comecei a identificar o meu lugar. Comecei a identificar que o que trazia paz ao meu coração era viver a minha vida em família, trabalhando, tendo emprego. Nós somos missionários
mas nós temos nossos empregos, nós temos a nossa casa, né? E vivemos em missão, né? Então, eu fui entendendo que a forma de vida também que Deus queria para mim, aquela que gerava uma paz no meu coração, aquela que eu me via, que eu me encontrava, é porque Deus ele também trabalha nisso. Às vezes a gente acha que a vontade de Deus é algo totalmente alheio aos nossos desejos, às nossas vontades. Não, quando você começa a fazer o caminho, você vai entendendo que aquilo também que Deus plantou no seu coração também pode ser uma maneira da manifestação da vontade de Deus. Claro, quando esse coração é um coração reto, quando é um coração que quer realmente, deseja de verdade fazer a vontade de Deus. E a gente, né, é cheio de vontades, eu sou cheio de vontades. Então eu ficava muito em dúvida o que era e o que não era a vontade de Deus. Está aí a importância de um diretor espiritual, de um acompanhador espiritual que consiga identificar: olha, isso é fruto do teu medo, das tuas concupiscências, isso aqui não, isso aqui é a voz de Deus, é fruto do chamado de Deus. Então, esse discernimento, né, a gente chama de discernimento dos espíritos, esse dom, essa graça, ela pode ser muito bem estimulada, desenvolvida por alguém que te ajude, que te acompanhe, que reze por ti. Então, na época, pessoas rezavam por mim, me ajudavam a ouvir a entender a voz de Deus. E aí eu discerni que eu deveria retornar para a minha cidade, para voltar a trabalhar, para viver essa forma de vida que a gente vive no meio secular, sendo missionário. Então eu retornei. Só que essa história é boa. Quando eu ia estava em Natal, na comunidade de vida, e eu no vocacional, a gente quase não se falava, né? Porque postulante, coitado, não tem celular, é mais dificultosa a vida. E aí, eu no vocacional, eu comecei a trilhar com minha acompanhadora um caminho para a comunidade de vida, que é esta forma em que vai em missão. Porque eu pensava comigo, eu falava assim, se o Senhor me tirou da Canção Nova para trazer para o Shalom, é porque eu e o Igor, a gente ainda vai ficar junto, né? A gente está na mesma comunidade. Só que para isso a gente precisa viver a mesma forma de vida. E como ele já estava discernido para a comunidade de vida, eu pensei que eu ia para a comunidade de vida também. Só que, como o Igor falou, né, a gente precisa de alguém que reze do nosso lado, né? Eu tinha minha acompanhadora, e minha acompanhadora só me escutava e falava: vamos rezar? Vamos rezar? E eu fui, na época, para o CJS de São Paulo, que é um congresso de jovens do Shalom. E eu lembro que nesse congresso eu já estava assim, muito, não angustiada, mas muito inquieta, né, com a forma de vida, porque eu não me via como comunidade de vida, mas ao mesmo tempo eu firmava, botava o pé no chão de que eu era comunidade de vida, porque era a única forma da gente ficar junto. E aí nesse CJS, na pregação do Moisés, no último dia, Deus falou muito forte comigo de que eu realmente precisava, tirar as amarras, tirar as cadeias e acolher a verdadeira vontade de Deus, e não aquilo que eu achava que era a vontade de Deus, né? E eu entendi ali que eu era chamada a viver como comunidade de aliança, que é a vida que a gente vive hoje. Só que aquilo me fez sofrer de uma forma tão grande, porque na hora a minha humanidade gritava: mas se for comunidade de aliança, eu não vou encontrar com ele, porque a gente vai estar vivendo formas diferentes, né? Mas eu, no final, depois de muito choro, eu falava assim: não, Senhor, que seja feita a tua vontade. Se for você comunidade de aliança, você comunidade de aliança, eu confio, vai dar certo, né? Porque o Senhor me prometeu, o Senhor já veio dando sinais há muitos anos de que a gente iria ficar junto, então o Senhor vai trilhar esse caminho, né? Vou me abandonar nessa confiança. E aí, quando eu voltei do CJS, né, para Belém, 1 ou 2 dias depois eu recebo uma ligação de Natal, o Igor me liga, e aí naquela hora o coração acelera, né? E aí eu falei: eu tenho um negócio pra te contar. E ele falou: também tem um negócio pra te contar. Aí eu falei pra ele, eu sou comunidade de aliança. O Senhor deixou isso muito claro na minha vida, né? No CJS, falou muito forte no meu coração. Aí na mesma hora ele virou e falou assim: eu estou voltando pra Belém, porque eu não sou comunidade de vida. E, gente, pensa, que aí o choro veio, lavou a alma, né? Porque eu falei: o Senhor, ele realmente faz tudo. E ele, uma coisa que pra mim, nessa nossa história, ficou muito claro. O Senhor, muitas vezes, ele só quer ver o nosso abandono. Ele só quer ver realmente a nossa disponibilidade para a vontade dele, né?
Porque a nossa história, o nosso caminho já está trilhado, ele já desejou, ele já sonhou, ele já planejou aquilo para nós. Mas ele necessita do nosso real abandono, da nossa, eu entrego minha vida, né? E a partir do momento que realmente a gente fez isso, tudo foi se encaminhando, tudo foi se encaixando. O Igor precisou ir para a comunidade de vida. Eu precisei estar naquele CJS e escutar aquilo de Deus ao meu coração, né? Para que a gente pudesse, enfim, se encontrar sem nenhum e se acontecesse isso, e se fosse aquilo, né? Mas sim com a certeza de que a gente viveu aquilo que Deus pediu para a gente viver em cada tempo. E nessa época, né, já para a gente ir encerrando o vídeo, para não ficar tão longo, a gente fala bastante, né? Nessa época que a gente começou a trilhar um caminho para começar a namorar, né? A partir daí, a partir de que ela tinha discernido a vocação dela, eu tinha discernido a minha vocação, e aí a gente pôde realmente se encontrar no sentido de que, bom, Deus ele sonha para mim uma família, sonha para Bruna uma família, então, né, quem sabe essa família realmente seja da vontade de Deus para nós. A gente começou a trilhar um caminho para começar a namorar, acompanhados também por pessoas que nos ajudaram a entender quando era o tempo certo, né? A gente na pressa já queria namorar para ontem, e aí tem todo... Mas por quê? Porque é importante que nós purifiquemos os nossos desejos, purifiquemos as nossas ideias, né? Do que é certo e do que é errado, né? Do que é bom e do que não é bom para nós. Então fizemos um caminho, começamos a namorar, e aí depois de 2 anos e 3 meses namorando, a gente noivou. A gente pediu para noivar. A gente pediu para noivar para a comunidade. Porque como assim pediu para noivar? Né? A gente propôs para a comunidade que já era tempo, né? Na verdade, assim, nos colocamos dentro da comunidade com o desejo de noivar. E a comunidade nos ajuda, né, com um questionário, com uma oração também dos nossos acompanhadores. E aí a gente faz um caminho, nós como somos missionários da comunidade, nós fazemos um caminho para noivar enquanto missionários da comunidade. E aí depois de mais uns 3 meses, nós noivamos, né, em janeiro desse ano e casamos agora, dia 16 de julho, dia de Nosso Senhor do Carmo. Nós tivemos a grande graça de celebrarmos o sacramento do matrimônio. Estamos aqui há poucos dias, né, casados. É uma felicidade imensa, é realmente uma grande graça. Eu falo que a gente está vivendo, parece que a gente está vivendo as 8ª de Páscoa, está vivendo o tempo pascal, porque é um tempo de muita graça, mas a gente sabe que a vida matrimonial, ela vem com as graças, vem com as alegrias, com os dons, e vem com os sacrifícios, vem com as cruzes, como é toda a vida, não só a vida matrimonial, mas toda a vocação. Se é uma vocação para o céu, se é uma vocação para Deus, então é uma vocação de cruz e de ressurreição. E a gente fica muito feliz de poder partilhar isso com vocês. A gente fica muito feliz porque, da mesma forma que a gente recebeu esse presente de Deus, que é a nossa vocação, que é a nossa família, a gente quer que esse presente seja um presente dado a vocês também, um presente dado a todos aqueles que, ao ouvirem essa nossa partilha, possam ser ajudados a encontrar a felicidade que é a vontade de Deus, que é a vocação. É isso, a gente espera que a nossa partilha, que uma parte, né, do nosso testemunho, porque é muita história, possa ter tocado vocês de alguma forma e possa ajudar, né, ser esse auxílio neste caminho de descoberta da vocação, do estado de vida de vocês, principalmente agora, neste mês vocacional. Esse mês vocacional, né, um mês dedicado às vocações. Que você possa também viver essa entrega, esse desejo de coração, de verdade, de buscar a vontade de Deus. E que precisar, estamos aqui, né? Se quiser partilhar, se quiser conversar, saber um pouquinho mais sobre a nossa história, estamos por aqui e contem também com a nossa intercessão. Fiquem com Deus. Shalom! Shalom!